Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia. E nossa aula de hoje, vamos lá, coloca na tela, por favor. Memórias literárias, livro escritor. Tema da nossa aula, a quarta capa do livro. Habilidades, professores, deem um print na tela, por favor. EF69LP45. Volta um slide, por favor. EF69LP44. EF69LP51. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Continuando, então, as nossas aulas aqui sobre memórias literárias. E hoje também nós falaremos sobre a quarta capa do livro, ok? Coloquem os objetivos, por gentileza. Vamos lá, objetivos da aula, professores, deem um print. Ampliar conhecimentos acerca das memórias literárias, ler e analisar a quarta capa de obras literárias, a fim de desenvolver a análise crítica e a capacidade argumentativa, com foco na exposição de apreciações e posicionamentos diante dos textos, e reconstruir os contextos de produção, recepção e circulação dos textos. Hoje, nós falaremos, então, um pouquinho sobre as memórias, sobre o livro e sobre o escritor, certo? Primeira acolhida, vamos lá. Quais aspectos você considera na escolha de um livro para uma leitura prazerosa? Então, esqueçam livro para fazer prova, por favor. Leitura prazerosa. Você saiu da sua casa e foi à livraria, ou você entrou aí num site para compra de livros. Como você vai escolher esse livro? Vamos lá? 2 minutinhos para vocês responderem no chat. Vamos lá, então. O aluno Vinícius colocou assim: o gênero que eu gosto é um dos principais motivos para escolher o livro. Olha a importância de trabalhar na perspectiva de gêneros, né? Sim. Olha que legal, muito bom. O Davi colocou: eu vou pelo nome ou título, né? O William também disse que ele escolhe pelo título. Capa, resumo e título, a professora Cecília colocou. A edição, achei legal também aqui, ó. Também. Edna colocou a edição. Mas os alunos, em sua maioria, colocaram pela capa e pelo título. Então tá.
Pela capa e pelo título. Isso. Então, vamos falar um pouquinho. Eu tenho um livro aqui, já já nós falaremos desse livro. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Nós temos um livro aqui, né? Álbum de Família, da escritora Gabriela Romeu. Opa. Para cá? Foi. Tá certo? Ó, álbum de família. Então, nós temos aqui a capa, né? Aventuranças, memórias e fabulações da trupe familiar, carroça de mamulengos, ilustração de Catarina Bessel, acho que é isso. Ó, aqui. Nós temos esse pedacinho aqui, ó, pequenininho, né? Onde tem o nome da autora, Gabriela Romeu, álbum de família, o nome do título. Então, nós temos aqui a lombada, ok? Para cá, a lombada. E nós temos a quarta capa, ok? Então, na quarta capa, nós temos aqui, ó, Carroça de Mamulengos é uma das mais importantes companhias culturais do Brasil. Uns dirão que é folclore. Eu digo que é sabedoria brincante, apoiada em arte burilada na tradição movente dos saltimbancos de todos os tempos e lugares, desde os mais remotos dos proto-europeus até nosso fugidio presente. E quem assina é Chico César. Eu não vou comentar nada porque eu vou deixar a escritora falar daqui a pouquinho, tá? Então, esse é de verdade, ó, ok? E aí, para brincar com vocês, como eu não sabia se eu teria uma convidada tão especial, eu inventei um. Vamos lá, Elaine. Vamos. Olha, nós já temos a capa do livro, nós já temos a contracapa do livro. Desculpa, a quarta capa do livro, ok? Então, esse livro se chama Memórias. Ó, rias embaixo. Consegue pegar? E é meu esse livro, que não existe ainda, é meu, tá? E aí, há uma quarta capa que eu pedi para a nossa tutora, né? Nós brincamos e ela escreveu para nós. Então, ficou assim, escrito por Andréa Paulon, este livro de memórias chama a atenção pela forma bem-humorada com a qual a autora narra suas lembranças desde a infância. Leitura recomendada a leitores de todas as idades que gostam de uma história divertida e leve. Assinado, então, por Luísa Siqueira, escritora e crítica literária. Então, prestem atenção nisso. Olha, nós tivemos aqui na quarta capa do livro da Gabriela, Chico César. E na quarta capa do meu, Luísa Siqueira, né, é um pseudônimo que a Ana Luísa, obrigada Ana Luísa, utilizou, então, e ficou como escritora e crítica literária. Então, prestem atenção. Colocar escritora e crítica literária aqui tem um peso muito grande, né, na apresentação, então, dessa minha obra, que é um pouco da função aí da quarta capa, né? Ela vai promover aí essa obra. Então, se você coloca-se na quarta capa, isso é uma das formas, hein? Gabriela vai falar já já, vou chamar a Gabriela. Uma das formas de você fazer a apresentação aí do livro e sustentar esse livro como dar crédito para ele, né? Então, alguns professores colocaram o que vão lá na apreciação crítica, né? Isso também é legal, ok? Mas eu vou parar de falar porque eu vou chamar agora a pessoa mais indicada para falar sobre tudo isso, porque o meu só inventei, aqui é tudo fictício, não existe. Quando existir, por favor, comprem. E vamos lá. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Andréa. Bom dia a todas e todos que estão em casa, nesta aula. Uma felicidade estar aqui, conversar com vocês, entrar nesta aula tão bacana, viu? Agradecida. A Gabriela, pode começar se apresentando aí para nós. Bom, então eu sou jornalista, escritora e documentarista. Ou seja, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir e contar histórias. Né? Acho que isso resumiria bem o que eu faço e o que eu gosto de fazer. Então, há algum tempo, né, eu trabalhei durante muito tempo num jornal, na Folha de São Paulo, e lá eu editava um caderno que não existe mais, que é um caderno para crianças, chamado Folhinha.
Trabalhei lá há muito tempo. E lá, as coisas que eu mais gostava de fazer era quando eu saía pelo Brasil e eu via as histórias de muitos lugares, né? Nosso país é feito de muitos países, são muitos Brasis. Então, era o que eu mais gostava. Como eu gosto de contar história e gostava dessas histórias, eu descobri que o documentário e a literatura também eram outras janelas para eu trazer essas histórias de outras maneiras, né? Então, foi o que eu passei a fazer. Hoje, mais que trabalhar como jornalista, eu trabalho escrevendo livros e fazendo documentários. E, na verdade, eu dialogo com as duas linguagens, né? Então, muitos dos livros trazem também a linguagem audiovisual, que é do documentário. Então, isso é um pouquinho da minha história, daria para contar por aí, Andréa. Tá. Nós estamos lendo aqui no chat alguns professores dizendo: amava o caderno Folhinha, parabéns. Né? Então, não sabiam qual era o rostinho, mas agora eles já conheceram, né? Já gostavam do que você fazia, certo? A Folhinha, ela chegava a muitos lugares do Brasil, né? A muitas salas de aula. Então, era um trabalho que, para a gente, era também muito importante, muito prazeroso para quem estava na redação, conversando com vocês nas salas de aula, viu? Muito legal. E você falou uma coisa também importante, né, em relação ao documentário, a linguagem então audiovisual, que chama também bastante atenção, né, principalmente para os alunos, para essa fase que nós estamos, né, alunos de 7º ano, muitas vezes a gente percebe que isso vai ser mais efetivo para que a gente passe aí, né, medir esse conhecimento, né, passe essas informações e transforme isso em conhecimento. E outra coisa também, quando você falou, eu saí por esse Brasil ouvindo histórias, né? Isso foi muito legal. E nós que demos uma lida aqui no seu livro, né, esse que você vai falar para a gente, nós percebemos que mais do que você gostar de ouvir histórias, você enalteceu os sujeitos dessas histórias. O que você pode falar para nós agora? É verdade. Então, eu quero falar disso, mas antes eu queria pegar só uma cartinha, André. Vai. Você estava falando sobre a quarta capa, sim, né? Vamos lá. Da aula. Ok. Estou com vontade de falar um pouquinho, e aí eu vou emendar nessa sua questão. O livro, ele é um objeto, né? É um objeto que fala em todos os pedaços dele, né? A gente acha que só ali as palavras estão falando, mas não, né? As imagens e as palavras a gente sabe, mas desde a capa, a contracapa, aí a gente abre a lombada, né? Onde muitas vezes a gente descobre um livro pela lombada, ele está lá numa prateleira, e aí a gente abre, né? As orelhas, às vezes, né? Onde a gente vai entrando nessa história, são convites para o leitor e para a leitora, né? Esse objeto ele vai fazendo convites, ele possibilita entradas num universo, numa história, né? Numa narrativa. E a quarta capa, ela é muito importante, porque a gente tem esse hábito, né? A gente vê a capa e logo a gente vira, né? E aqui é um convite importante, né? Você falou desse convite, dando exemplo do álbum de família, que traz um trecho, né, de um texto do Chico César, que é um músico, compositor, né? Então, é o Chico César apresentando um pouco desta família que eu vou narrar aqui, né? Outro jeito seria, a gente pode fazer uma pergunta e deixar um texto em forma de uma pergunta, de um questionamento, deixar o leitor, né, instigado. A gente pode fazer um resumo. Esse é um outro livro que eu fiz, que chama Menininho, e aqui faz um resumo, né? Um resumo, diria, com uma costura poética sobre esse universo, né? Já traz um tom, uma atmosfera da história, né? Eu busquei fazer uma prosa poética. E aí a quarta capa, ela também ajuda a imprimir esse tom, né, que o livro traz. Então, é super importante. E aí, respondendo agora, né, a sua pergunta, eu na estrada, né, nesses Brasis assim, que eu fui percorrer,
eu encontrei muitas pessoas, né? Eu encontrei os mestres da cultura popular, eu encontrei as crianças ribeirinhas, eu encontrei vários povos indígenas, né? Eu fui fazendo vários caminhos e conhecendo muitos jeitos, modos de estar no mundo, né? De viver neste mundo. E nestas andanças eu encontrei uma família chamada Carroça de Mamulengos. É uma família e uma trupe de artistas, né? É um pai, uma mãe, um homem, uma mulher que um dia se encontraram, dois artistas, e foram pelo Brasil e eles queriam fazer arte e criar uma família e viver da arte. E eles foram tendo os seus filhos, no total eles tiveram 8 filhos, então não é uma família para os dias de hoje, né? Eu, por exemplo, a minha avó teve 16 filhos, né? Eu sou neta de uma Gabriela, eu tenho o nome da minha avó, ela teve 16 filhos, mas em outro tempo, né? Hoje, 8 filhos é um número que para a gente é significativo pela constituição das famílias hoje, né? Então eles tiveram 8 filhos, cada um nasceu num lugar do Brasil e eles foram aprendendo sobre o Brasil, né? Então eles foram conhecendo os mestres, aprendendo os folguedos, o reizado, né? As mulheres bordadeiras, né? Como é que é o bordado, enfim. E aí eu encontrei essa família e eles falaram: Gabriela, a gente está fazendo 40 anos, a gente queria contar a nossa história, a gente acha que a gente tem uma história para contar. Eu falei: nossa, todo mundo tem uma história para contar, né? E todos nós podemos contar a nossa história. E a gente precisa, na verdade, saber com quais lentes a gente conta a nossa história, né? Porque se a gente for pensar, eu posso fazer uma descrição, né? Você pediu para eu me apresentar, eu fiz um recorte, né? Do que eu sou, de como eu me entendo. Poderia ter outro. Se alguém fosse me apresentar, poderia trazer outros dados, outras informações, me falar de um outro jeito, né? E nas histórias, né, nas memórias, também a gente pode usar lentes diferentes para ver a nossa história, né? As nossas memórias, e todo mundo tem. Enfim, então eu fui escrever essa história da Carroça de Mamulengos, né? Dessa família de brincantes. E quando eu ouvi as histórias deles, né, eu fui ouvir as memórias, fui abrir os baús, né, dos guardados, né, todos nós temos, né. Pensa aquele baú onde você guarda coisas de quando você era criança, ou que tem um lenço da sua avó, né. Todos nós temos ali coisas que dizem da gente, um álbum de fotografia ou uma foto. Né? E quando não tem isso na materialidade, né, em objetos, né, suportes da memória, a gente tem a própria memória. Né? Então eu fui ouvir, e eu ouvindo as histórias, as memórias, eu falava assim: nossa, já é um universo fantástico, já é um universo da fantasia. Imagine, a primeira filha da Carroça de Mamulengos nasceu durante um festival de teatro. Eles estavam na estrada, eles achavam que iam conseguir voltar para a cidade onde eles estavam durante um tempo, e tiveram, né, eles viviam de passar o chapéu, né, os artistas que passam o chapéu, eles fazem uma apresentação, e aí eles rodam o chapéu, e a plateia colabora, né, com o que pode, né, faz uma oferta em dinheiro, ou pode ser também em espécie, em outras coisas. E eles passaram ali, né, o chapéu, receberam fralda, né, avisaram ali: olha, nossa filha nasceu e a gente está aqui, foi pego de surpresa, né? Eles passaram ali o chapéu, receberam fraldas e o enxoval daquela menina que chegava no mundo, né? E várias outras coisas, né? Cada filho que nascia, eles criavam um boneco,
o filho uma cena no espetáculo. Então, eu escolhi contar essa história, né? E foi num diálogo com os donos dessas memórias, né? Da plateia, né? Então, eu escrevo em terceira pessoa, como se fosse alguém da plateia, vendo aquela trupe na estrada, se apresentando, parando em cidadezinhas desse Brasil. E pelas lentes do fantástico. Eu digo que são histórias que têm uma verdade aumentada. Tudo ali, de algum modo, aconteceu, né? E foi bonito que quando uma das integrantes desta família, que foi a mãe, que ela leu a primeira vez, ela falou assim: é tão a nossa história e também não é, porque as costuras eram as da ficção, né? Eu usei uma costura ficcional, então eu chamo de uma biofantasia, é uma biografia ficcional, né? Com elementos do real. E queria dizer que isso é algo que a gente faz muito, né? Quando a gente vai... alguns autores, tem um autor que eu gosto muito, que se chama Bartolomeu Campos de Queiroz. É um autor mineiro, ele tem livros para crianças e livros para jovens também. Olha, vale vocês espiarem esse autor. O Bartolomeu, ele diz que toda visita ao passado é ficcional, né? Ou seja, quando a gente vai rever nossas memórias, a gente vai visitar nossas memórias, o que a gente viveu, a gente faz um recorte já compondo aquilo, né? Às vezes a gente vai para os lugares mais felizes, daquelas lembranças, às vezes mais tristes, a gente apaga algumas coisas, né? Sabe aquilo que você fala, alguém falou que eu vivi, nossa, eu não vivi aquilo, né? Você tem certeza que você não viveu, que aquilo não aconteceu e a pessoa diz que sim. Possivelmente sim, né? E a sua memória já fez uma edição, né? O Ali Salomão, que é um poeta que eu também gosto muito, diz isso, né? A memória é uma ilha de edição, né? Então, ou seja, a gente edita, né? A gente edita ali de alguma forma. Então, acho que era isso, Andréia, assim, de primeiro. E não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer perguntar algo, eu posso também falar um pouco mais dessa história. Mas... ótimo. O que você acabou de colocar agora... veio contribuir assim e fechar tudo que a gente tem passado esses dias. E o legal é que a gente está ouvindo isso da própria escritora, né? Porque o nosso maior desafio aqui é incentivá-los a escrever, né? É ir para esse mundo da escrita também, e nós temos falado para eles desde o começo, né? A questão das memórias, não exatamente elas aconteceram da forma como nós vamos colocá-las no papel, né? E você falou de biofantasia, de fantasiar, de uma realidade aumentada, do seu olhar e de você ter feito isso em terceira pessoa. Nós estávamos falando para eles até então da primeira pessoa. Isso também serve para a gente mostrar que os gêneros são relativamente estáveis, né? Então, quando você traz essa possibilidade da terceira pessoa, e o que a gente tem, estou lendo aqui no chat, é assim, você está despertando neles uma vontade, né, Elaine, de escrever. Tem alguma coisa que você queira comentar? Eles têm trazido essa vontade, então você está fazendo com que isso se aflore. Isso é muito importante. Somos todos narradores, né? Somos todos narradores de mundos, a gente pode contar a nossa história. É muito importante a gente saber contar a nossa história. Isso vai nos ajudar a saber para onde a gente vai e entender melhor de onde a gente veio. Sim. Né? Inclusive, essa citação que você colocou antes, de que, como que era? A memória é uma ilha? Uma ilha. Isso. Ontem, nós passamos um documentário Artes da Memória, uma parte, e eu coloquei justamente esse trechinho, essa citação para eles também. Foi muito legal. Olha só, as coisas estão todas... sim, muito, muito bom. Olha, muito legal. Estou amando. Eles estão também e eu mais ainda. Bom, Elaine. Eu queria uma hora poder ler essas histórias, viu? Fico aqui, se for possível, para a gente conversar um outro momento. Sim, certamente.
ler essas histórias aí escritas pelas alunas, pelos alunos. Muito bom. Elaine, tem alguma... Você quer fazer um comentário? Sim, eles estão adorando, né? Comentando sobre... Eu quero comentar sobre o livro para ela, né? Já que Pode, eu tive a sim. oportunidade. Eu estava até comentando com a André que eu achei muito interessante, mesmo que as memórias foram escritas em terceira pessoa, parece que são eles que estão falando. Eu falei assim, André, não parece que foi uma terceira pessoa quem escreveu, porque conforme você foi descrevendo os filhos, os pais, eu visualizava assim eles, era muito legal. E a parte da sanfona, naquele momento, né, que a criança chorava muito, em determinado momento eles resgatam aquela sanfona, né, e tocam e ela para de chorar. E realmente é mágico, essa fantasia assim. Nossa, a gente poderia ficar aqui mesmo, né, André? 2 horas, 3 horas conversando Você sobre. terá de vir, hein? Você terá de vir aqui. Eu volto. Mas aqui ao vivo e em cores, aqui conosco. Opa, vamos combinar. Aqui, presencialmente. Olha, Gabriela, você quer falar mais alguma coisa? A gente tem pouco tempo. Você quer deixar uma dica? Não, eu acho que era isso, né? Eu acho que eu falei dessa importância das histórias e da gente saber se narrar. Então, eu queria terminar com essa fala e agradecer muito essa janela de conversa. Nossa, Obrigada. Nós é que agradecemos demais. Foi muito bom, maravilhoso, sensacional. Um beijo para você. Muito obrigada. Beijo grande. Obrigada a todos, professores, Bom alunos, dia. Produção, Elaine. Obrigada, muito obrigada. Pessoal, não deixem de avaliar a aula. Bom final de semana, Gabriela. Beijo, Beijo. todos. Beijo, Tchau, tchau. gente. Obrigada.